Olá, sejam todos bem-vindos a mais um treinamento. Hoje iremos apresentar a talha Yali Cal e suas versões. Na talha Yali Cal, devemos sempre atentar às condições do gancho, se não há deformações nesse sentido. A ponta do gancho não pode apontar para um lado e nem para o outro, tem que estar no centro. Quanto à abertura da garganta, a trava de segurança deve estar em seu local e funcionando. Se atentar a demais deformações no pescoço do gancho. A placa de identificação da talha Yali Cal fica neste ponto, mas é muito comum durante o uso ela ser danificada. Você também encontrará as informações do equipamento neste ponto, onde o número de série está gravado nessa etiqueta e no corpo do próprio equipamento. Entre em contato com a Columbus McKinnon através desse número de série e você obterá novamente os dados da plaqueta. Devemos atentar às condições da corrente, recolher totalmente a corrente para que temos a certeza de que não há tombamento no gancho, que a corrente não está torcida. O mesmo critério que foi utilizado para inspecionar o gancho de suspensão, utilize para inspecionar o gancho de carga. A trava deve estar em seu local e funcionando. Certifique-se que a lubrificação da corrente também contemplou o pino de fixação que está dentro do bloco de carga. Mantenha sempre os atuadores finais de corrente no local indicado pela Columbus McKinnon, tanto no bloco de carga quanto no final da corrente. É eles que impõem a segurança ao seu equipamento, impedindo que, acidentalmente, a corrente saia de dentro do corpo do equipamento. Aqui temos um tampão de óleo. Durante o teste e transporte e instalação do equipamento, é mantido esse tampão. Só que junto com a embalagem do equipamento, é fornecida uma válvula de respiro. Então, após o equipamento ter sido instalado no local desejado, você deve retirar esse tampão e instalar a válvula de respiro que é enviada junto com o equipamento. Aqui você tem os níveis de óleo. Leia o nosso manual de manutenção para a troca do óleo. Aqui neste ponto temos o motor pneumático, também conhecido como turbina pneumática. Mantenha sempre a pressão do ar indicada de 90 PSI, 80 SCFM e a lubrificação do sistema de ar comprimido através de um filtro regulador lubrificador que falaremos mais adiante. Verifique as conexões da alimentação do equipamento e das mangueiras de sentido. Durante as manutenções, verifique as condições do silenciador de ar para ver se não há sujeira impregnada neste local. Deste lado aqui temos o redutor da talha, que falaremos mais adiante neste vídeo. E temos também a botoeira com os atuadores. Aqui temos a botoeira dedicada à talha Cal, onde você tem o atuador de subida e de descida, conforme a indicação. Aqui é possível controlar não só o sentido da talha, como também a velocidade. Agora vamos ao teste de carga com carga nominal. Nunca colida o atuador final de corrente com o corpo do equipamento. Ele é apenas para a sua segurança. Através desses botões atuadores da botoeira, é possível controlar a velocidade de descida e subida. Subindo. Já temos aqui a talha Cal. Já retiramos aqui a corrente de carga, os seus atuadores final de corrente e a botoeira. Só lembrando que quando essa talha está sendo testada, transportada ou entra em manutenção, você deve retirar esta válvula que é fornecida junto com o equipamento. Ela vai junto da embalagem. Após a instalação, você retira esse tampão de óleo e insere esta válvula.
Porque durante o manuseio, durante as operações do equipamento, o óleo gera uma pequena pressão, a qual vai ser aliviada por esta válvula. Quando a talha entrar em manutenção novamente, retire esta válvula, guarde-a e coloque novamente o tampão do óleo. Vamos falar inicialmente das versões. Embora esteticamente a talha não aparente nenhuma modificação, nas partes internas ela sofreu ao longo do tempo alterações que foram sendo feitas para melhorar o projeto. Então você tem versões de Cal 2, Cal B e agora essa versão aqui Cal C. As modificações foram feitas nas partes internas, no guia de corrente e batedor de corrente. Outras alterações foram feitas na turbina. Então é muito importante que você saiba qual é a versão que você está realizando a manutenção neste momento. Como eu sei qual é a versão de cal que eu estou utilizando agora para fazer manutenção? Através da plaqueta. Aqui você tem a descrição, se é a Cal 2, Cal B ou Cal C. Caso você tenha perdido ou esteja ilegível essa plaqueta, devido ao uso, você também conta com o número de série nessa plaqueta ou na própria carcaça do equipamento. Neste caso, se você perdeu também a folha de dados do equipamento, o arquivo que foi enviado, entre em contato com a Columbus McKinnon para que seja providenciado os dados e com esses dados você possa estar solicitando as peças corretas. Dados. Essa talha ela possui as versões nas capacidades de 1, 2 e 3 toneladas. Também é possível fornecer ela na versão antifaiscante para aplicações especiais, onde o equipamento não pode gerar no local nenhum tipo de faísca, nenhuma fagulha. Neste caso, ela é fornecida com uma corrente de aço inox e ganchos de carga e ganchos de suspensão que vão instalar neste ponto especiais, que é a base de ligas de latão bronze e assim por diante. Para isso, nos consulte. A elevação padrão dela é de 3 metros, mas pode ser configurada em outras elevações. Também como opcional, pode ser fornecido uma sacola recolhedora de corrente, que é colocada neste ponto aqui, para reduzir os riscos de acidente, para que a corrente de carga não fique dispersa no ambiente fabril. Para que ela tenha um bom funcionamento, é muito importante que a rede de alimentação que vai entrar por este ponto tenha o diâmetro interno mínimo de 3/4, para que nós tenhamos um bom fluxo e mantenha uma boa pressão. Para que ela tenha um bom rendimento, de acordo com os dados que constam nos manuais, é necessário que você tenha uma pressão de 90 psi, um fluxo de 80 SCFM e que o diâmetro interno dessa mangueira seja de 3/4 NPTF. E assim você pode ter uma maior eficácia do equipamento, ou seja, vai manter a velocidade ideal para o seu equipamento. Fator de serviço e norma. O fator de serviço da talha pneumática Yali Cal é de 100%, ou seja, é uma talha preparada, desenvolvida para regime contínuo de trabalho. Não tem limite de toques na botoeira, não tem limite de tempo de operação. Então, é para ambientes onde a necessidade do equipamento estar disponível o tempo todo durante a sua produção é contínuo. Sobre a norma, ela é construída obedecendo os padrões da norma ANSBB 3016, no quesito de o corpo ter que resistir à carga nominal e à sobrecarga, um fator de 5/1, onde é necessário fazer os testes de carga mínima, carga nominal e sobrecarga. Manutenção. Vamos agora à desmontagem do redutor da talha cal. Iniciaremos por retirar esses 3 parafusos que estão nessa tampa. Uma vez retirado esses 3 parafusos, é só retirar essa tampa frontal. Caso ela não saia, porque pode estar colado, dê um pequeno golpe com um martelo de neoprene e ela sairá facilmente. Cuidado para que não caia das suas mãos, porque ela
possui um contrapeso na parte interior para manter o equilíbrio do equipamento. Uma vez retirada essa tampa, primeiro ponto que você deve observar: se não há vazamentos ou alguma deformação, alguma trinca nestes mancais de apoio dos rolamentos, pois nesses pontos aqui é onde estão apoiados os conjuntos de engrenagem e o freio Wellston. Não pode haver vazamento por esses tampões, nem pelos parafusos. Também verifique se não há trincas na carcaça ou deformações. Vamos seguir agora com a retirada da tampa do redutor. Neste caso aqui já retiramos todo o óleo do equipamento e colocamos o tampão no lugar da válvula. Como o óleo já está totalmente drenado, podemos agora, com uma chave sextavada, retirar todos esses parafusos e abrir o redutor. Agora que já retiramos todos os parafusos que fixam a tampa do redutor, vamos abri-lo para a inspeção do freio Wellston e das demais engrenagens. Com auxílio do martelinho de neoprene, abra a tampa do redutor. Pronto. Aqui temos engrenagem principal, engrenagem secundária, freio Wellston. Agora, com o redutor aberto, vamos fazer a inspeção, observando a parte onde é feita toda a vedação, através desta junta. Tem os dois pinos guia para facilitar a sua montagem. E agora, inspecionando aqui o mancal onde ficam os rolamentos tipo agulha. Verificamos o estado dele, também as condições desses mancais, se não há trinca, deformações, etc. Durante as manutenções, é muito importante que se troque as juntas e os retentores que vamos ver a seguir. Neste ponto aqui, retiramos esta engrenagem juntamente com o sistema do freio Wellston. Antes de desmontar, observe sempre a posição onde que ele está montado. Veja, neste ponto nós temos uma lingueta que se encaixa nesse ponto. É aqui que ele deve ser montado. Caso você monte o freio Wellston fora dessa posição, ele não atuará da forma correta. Então, marque sempre a posição onde ele está encaixado. Retirando a engrenagem intermediária. Neste ponto, nós temos esta arruela, que é feita de cobre, e ela tem esse entalhe, o qual, no momento da montagem, ele deve estar devidamente encaixado no seu alojamento. Este encaixe dessa arruela deve estar alojado neste ponto, no momento da montagem. Ela vem montada desta forma, com esse encaixe voltado para cima. Verifique o desgaste ou deformação. Neste ponto, onde irá trabalhar o rolamento agulha, deve ser inspecionado, ver se não há desgaste, deformação, assim por diante. Em ambos os lados. Neste lado, que é o lado que vai na tampa, também há uma arruela calço. Não esqueça de colocá-la no momento da montagem. Agora, verifique todos os dentes do pinhão em busca de diminuição na bitola dos módulos dos dentes, em busca de trincas
em ambos os lados. Inspecione todos os dentes. Faça o mesmo para esta engrenagem. Com o auxílio de uma luz, verifique se não há trinca, se não há filetes de material se desprendendo ou sinais de amassamento. Neste ponto, nós temos aqui um anel trava. Veja que ele deve estar bem encaixado, ele deve estar alojado no seu local devido. Certifique-se que ele não vai escapar daqui, que está bem encaixado e em boas condições. Agora vamos retirar o freio Wellstone. Mantenha muita atenção, muito cuidado e com muita calma, inspecione cada detalhe do freio Wellstone. O local onde ele está encaixado. Para retirá-lo, basta puxar suavemente. Eis aqui o freio Wellstone. Como que ele funciona? Quando eu aciono o sentido de elevação da talha, ele alivia o sistema de freio, tá? Através dessa mola ferradura. A carga sobe. No momento que eu paro o acionamento, ele volta ao repouso, freando o equipamento. Além dessa mola ferradura, aqui atrás eu tenho a lona de freio. Eu tenho que verificar a bitola, o desgaste dessa lona de freio, as condições dela. Quando eu aperto, quando a carga tenta descer, mas eu não estou acionando o equipamento, automaticamente esse freio trava, ele não se move. Ele só se move quando eu aciono a pressão na botoeira, a pressão vem sobre a talha, aciona a turbina tem força o suficiente para vencer essa mola e aí ele libera esse conjunto de engrenagens para que a talha libere a carga para descer. Tirei o dedo, automaticamente eu tenho essa mola ferradura, tenho essa mola do sistema de freio do outro lado, uma mola aspiral, que faz com que tudo isso aqui trave e não deixe a carga descer. É um equipamento muito seguro. Se durante a inspeção do freio Wellstone você observar que esta arruela de proteção está deformada, está inchada, é sinal que internamente um dos componentes veio a se romper ou está trincado. Então é necessário que você troque o freio Wellstone. Lembrando que somente o nosso centro de serviço possui as ferramentas adequadas para estar trocando o freio, a lona de freio ou o freio Wellstone. Não tente fazer isso em sua oficina, porque você não terá dispositivos adequados para estar abrindo. Todo esse conjunto está sob pressão. É montado com um dispositivo especial e com uma prensa. Caso você tente desmontar improvisando ferramentas, tudo isso aqui vai levantar e pode projetar peças contra pessoas e provocar um acidente, além de danificar o sistema de freio e você não conseguirá montá-lo novamente. Tal qual a engrenagem intermediária, possui arruelas de calço. O freio, a lona de freio, é sempre montada após ter ficado meia hora mergulhada num recipiente com o próprio óleo da talha. Esse freio nunca deve ser montado a seco, do jeito que vem na embalagem. Depois que é retirado da embalagem, é tirado qualquer poeira que possa estar junto, mas é providenciado o recipiente, é colocado o óleo que vai ser utilizado no redutor da talha. Essa lona de freio ela fica mergulhada no mínimo por meia hora antes de ser montada aqui com a prensa e o dispositivo especial. Agora temos aqui rolamentos agulhas e os mancais de apoio. Agora que já retiramos esse anel elástico, vamos retirar a engrenagem principal. Pronto. O mesmo critério que utilizamos para inspecionar a engrenagem intermediária e o freio Wellstone, utilizamos agora para inspecionar a engrenagem principal, em busca de desgaste, deformações ou pequenas fissuras
nos dentes, inspecione todos e também o canal da chaveta, se está em perfeitas condições. Uma vez inspecionado, aqui você tem essa chapa de proteção do retentor. Vamos agora retirar esses 4 parafusos. Veja que durante a montagem é utilizado uma película, um fiozinho de silicone para colocar essa chapa. Então, quando você retirar esses 4 parafusos, haverá um fio de silicone aqui por baixo para manter essa placa no lugar. Então, com o auxílio de uma chave de fenda, extraia essa chapa e você terá acesso ao retentor. Mas antes disso, vamos retirar a chaveta. Utilizando o óculos de segurança, bata com cuidado e retire a chaveta. Inspecione por desgaste. Havendo necessidade, troque a chaveta. Agora que retiramos os 4 parafusos, retiramos essa placa de proteção, temos acesso aqui ao retentor. Temos a argoela de encosto e dentro dessa argoela de encosto temos o retentor. E agora nós vamos continuar a desmontagem. De que forma? Vamos retirar a turbina para termos acesso à noz de carga e as demais peças, como o guia e a placa extratora de corrente. Mas antes de retirarmos a turbina e comentarmos a respeito da manutenção nela, vale a pena lembrar que a quantidade correta de óleo para esse redutor é de apenas 700 ml de óleo. Leia o manual de manutenção do equipamento. Lá tem a descrição do óleo adequado para essa talha. Agora que retiramos os 4 parafusos que se encontram na flange da turbina, ela está pronta para ser retirada. Pode ser que ao tirar os 4 parafusos você consiga tirar essa turbina fácil do corpo do equipamento, mas pode ser que não. Nesse caso, com o auxílio de apenas uma madeira, apoie o eixo do equipamento para que a própria madeira te auxilie. Pronto. A turbina já está livre. Aqui temos conjunto de válvula de acionamento, silenciador e temos a turbina, eixo de acionamento. O mesmo critério que utilizamos para inspecionar as engrenagens, devemos para o eixo de acionamento, olhando aqui todos os dentes helicoidais do equipamento. Pronto. Vamos agora deixar a turbina um pouquinho aqui, retirar esse corpo do equipamento para termos espaço. Vamos iniciar a desmontagem da turbina da seguinte forma. A primeira coisa que vamos fazer é retirar esses 2 parafusos, este e este, para podermos sacarmos o silenciador. Logo em seguida, retiraremos esses 2 parafusos para sacarmos também da turbina o comando de válvula. Teremos apenas o comando de válvula para inspecionar. Inspecione o silenciador. Veja que neste ponto temos uma junta feita de cortiça. Veja o seu estado. Se estiver deteriorada ou trincada, faltando um pedaço, substitua. Na tampa também existe uma outra junta. Retire esses 2 parafusos, veja qual é o estado geral e se há acúmulo de sujeira aqui dentro. Porque aqui dentro você tem também a câmara onde é presa toda a sujeira que vem no equipamento fica acumulada aqui no silenciador. Se você olhar a membrana que está aqui dentro e ver que há acúmulo de sujeira,
troque a membrana. Consulte o manual de manutenção. Uma vez que retiramos esses dois parafusos, você consegue retirar esse suporte onde há a conexão da mangueira central que alimenta o equipamento. Agora, retire o comando de válvula. Da mesma forma que você inspecionou o silenciador, inspecione o comando de válvula. Veja o estado das cortiças. Deste lado, é possível retirarmos esse anel elástico e este, para podermos tirar essa grade de proteção e vermos se há sujeira também acumulada dentro do comando de válvula. Verifique o estado geral das conexões, se não há trincas, se não há vazamentos. Porque é muito comum, muitas das vezes, as pessoas baterem nessas conexões e elas apresentarem trincas. Temos aqui a turbina. Verificamos o estado geral da rosca. Agora vamos desmontar a turbina. Verifique o estado geral da rosca, das conexões de ar e da fixação do comando de válvula. Inicie a desmontagem da turbina retirando esses parafusos, onde você tem a tampa traseira e tem acesso também ao rolamento. Cuidado, porque ao retirar essa tampa aqui, existe uma junta também. Cuidado para não danificar nem a junta da tampa do rolamento, nem esta junta da tampa traseira da turbina. Vamos falar mais detalhadamente sobre essas juntas. Deste lado, temos os parafusos que prendem a flange frontal da turbina. Iniciaremos por desmontar esta parte, retirando esses parafusos. Agora que retiramos os parafusos da flange frontal, vamos retirar essa flange. Utilizando o martelo neoprene, dê pequenos golpes no eixo com o martelo neoprene para não machucar os dentes e a tampa sairá. Retire com cuidado para não machucar a junta que tem aqui. Vamos falar um pouco sobre essas juntas. Você encontrará essas juntas entre a flange frontal e o corpo do estator do motor pneumático. Também você encontrará essa junta entre a tampa traseira e o corpo do estator, neste ponto aqui. Você vai observar também que no manual de manutenção do equipamento existem várias cores para essa junta. E o porquê dessas cores? Porque existem várias bitolas diferentes de junta. Então, no momento da montagem, se você montou essa turbina, utilizou, por exemplo, esta junta na cor âmbar, e no momento que você montou, terminou a montagem, você girou o eixo com muita facilidade, é sinal que há folga entre o rotor, que é essa parte interna, e a tampa. Então você vai ter que desmontar e colocar uma junta de menor bitola. Aí tem outra cor. Você vai trocar as cores. E aí quando você girar, viu que travou, então é sinal que você usou uma junta muito fina. Volte para uma junta que tenha uma bitola um pouquinho maior do que essa que você utilizou agora. Então vai ser necessário durante a montagem e manutenção da turbina que você faça esse teste. Terminou de fazer a manutenção da turbina, usei esta junta, por exemplo, a cor âmbar. E agora o motor ficou travado, ficou muito pesado. Eu tenho que fazer um certo esforço, sim, mas eu não consigo girá-lo, é porque travou. Então você vai ter que voltar e trocar essa junta, colocar numa bitola um pouquinho maior. Mas não deixe que seja terminada a montagem com uma junta muito grossa, porque isso fará com que haja espaço suficiente entre essas paletas e essa superfície da flange,
fazendo com que o ar escape por essa área aqui. Com isso, o motor pneumático vai perder o torque e não vai conseguir levantar a carga necessária. No caso deste modelo que estamos usando, é uma talha cal de 1 tonelada. Agora que cheguei neste ponto, muito cuidado para não machucar as juntas, veja se aqui não existem riscos nessa área onde as paletas trabalham. Depois de um tempo em operação, e pode ser que tenha havido sujeira na rede de ar do cliente, e fez com que essa sujeira entrasse aqui nessas câmeras, riscando as paletas, riscando a parte interna do estator e riscando também essa tampa, essa flange. Então não pode haver depressão, não pode haver riscos aqui. Uma vez que eu estou com essa flange na mão, eu aproveito para observar as condições desse retentor. Ele tem que estar em perfeito estado. Não pode, por exemplo, haver contaminação de óleo de uma parte para outra. Por exemplo, essa parte aqui é onde estava o redutor. Não pode haver passagem de óleo desta parte para dentro da turbina. Se tiver com sinais de óleo aqui, é sinal que esse retentor está danificado. Substitua-o. Durante a montagem, quando você for montar essa talha, você pode apenas umedecer a ponta do dedo no óleo que é utilizado no redutor, umedecer esse retentor para posteriormente montar no eixo. E por que isso? Se você montar essa flange com o retentor a seco e montar aqui no eixo, no primeiro giro que essa turbina der em alta, que ela vai girar em alta velocidade. Quando ela girar em alta velocidade, o friccionamento entre o eixo e o retentor vai ser tão grande naquele primeiro segundo que já vai queimar esse retentor e você vai ter danificado o retentor porque montou ele a seco. Então sempre umedeça no próprio óleo da talha os retentores para depois estar montando. Não importa qual é a posição que vai esse retentor. Agora vamos retirar a tampa traseira da turbina e finalizar a nossa desmontagem da turbina. Finalizando a desmontagem da turbina pneumática. Agora aqui já retirei todos os parafusos sextavados dessa tampa traseira. Tirei aqui esses parafusos Phillips, onde eu vou inspecionar a junta da tampa do rolamento do rotor. Pronto. Tire com cuidado, veja. Aqui nós temos esta junta. Ela é responsável por não deixar o ar vazar na parte traseira do motor. Cuidado para não danificá-la. O ideal é, sempre que for fazer manutenção preventiva ou corretiva numa talha pneumática, primeiro providencie todas as juntas, todos os retentores e os seus rolamentos. Assim você vai garantir que você vai conseguir desmontar o equipamento e montar ele com eficácia, sem permitir que haja vazamentos ou algum defeito posterior. Então, separe com cuidado essas juntas. Agora aqui já temos acesso à tampa traseira. Pronto. Aqui eu posso retirar o estator com cuidado para não riscar. Retirei o estator. Veja, está em perfeito estado. Não há riscos, depressões ou qualquer outro tipo de deformação na parte interna desse estator. Se houver, terá que ser trocado o motor pneumático. Vamos colocar aqui de lado. E vamos terminar a nossa inspeção. Com cuidado aqui, retire todas as paletas. As molas. Vou mostrar em maior detalhe agora. E a junta. Veja que aqui temos uma junta na cor verde. Cada vez que você pega uma junta com a cor diferente, ela também possui uma bitola diferente. As juntas, elas possuem uma posição correta de montagem. Veja que tem um orifício maior e um menor. Esse orifício menor, ele serve para servir de guia, pois na hora que você for montar no estator, tem esses pinos elásticos que vão servir como guia para montar a tampa traseira.
Então logo, você tem que montar da forma correta, de forma que os furos estejam alinhados entre si, tanto onde vai os parafusos, como onde vai os pinos elásticos. Cuidado para não machucar a junta. Verifique todas as paletas. Na talha e alical, você possui aqui 8 paletas, onde você deve verificar qual é a altura mínima dessa paleta. Você deve verificar com um paquímetro qual é a altura mínima dessa paleta. Consulte o manual de manutenção. Pois quando ela chegar na altura mínima, você deve substituir as paletas. Porque daqui em diante, ela vai começar a perder a sua função. Elas são montadas, cada paleta é montada com uma mola. Aqui temos a mola. Essa mola ela tem o local exato para encaixar. Monte nesta posição. Se você desmontar e verificar que a ferrugem, que a mola está cansada, que ela perdeu esse formato côncavo, então você deve substituir todas as molas. É recomendável que quando você for trocar as paletas, substitua também as molas. Além das paletas e das molas, nós temos aqui também esses pinos. Esses pinos, eles servem para fazer a comutação entre as molas. Por exemplo, aqui dentro do rotor existem orifícios onde são encaixados esses pinos. Uma vez que eu encaixei esse pino, eu encaixo as molas e encaixo as paletas. Esses pinos são responsáveis por transmitir a força que é aplicada numa paleta em direção à outra. Então essas paletas trabalham desta forma, comutando entre si, todas elas. Veja que o formato do estator é excêntrico. Então quando esse rotor começa a girar, então a paleta está totalmente recolhida neste ponto, mas no sentido oposto ela está totalmente expandida. E conforme vai girando, essa paleta começa a vir para dentro, à medida que a outra vai para fora. Então elas trabalham dessa forma, comutando entre si. Devem estar livres e nunca esqueça de colocar esses pinos aqui dentro. Pois se você montar sem o pino, a paleta perderá sua função. Finalizamos aqui a inspeção na turbina pneumática. Vamos agora à desmontagem da noz de carga e do guia. Finalizamos aqui a desmontagem da turbina pneumática da talha Yali-Cal. Lembrando que, para que a turbina pneumática, comando de válvula e todo equipamento tenha maior durabilidade e uma boa eficiência, é necessário que entre a linha de alimentação do ar comprimido, que deve ser de no mínimo 3/4, e a mangueira, entre a linha de alimentação e a mangueira, seja instalado o FRL, filtro, regulador e lubrificador de linha. Por quê? Toda sujeira que possivelmente vier, ou umidade que vier na linha de ar comprimido, vai ser filtrada e vai ser segurada ali. Ao mesmo passo que eu vou manter a pressão necessária para que o equipamento funcione da forma correta e manter a lubrificação no sistema de paletas, ou seja, vai ter o gotejamento de óleo necessário ali para que esse rotor, quando estiver funcionando, essas paletas não trabalhem a seco contra o estator, vindo danificar todo o conjunto. Vamos agora à desmontagem da noz de carga e do guia de corrente. Esta peça que estamos mostrando aqui, ela é uma das peças extremamente importantes do equipamento, pois quando inserimos aqui o gancho de suspensão ou o conjunto de suspensão, qual a diferença de gancho e conjunto de suspensão? Quando eu tenho uma talha que ela só tem um ramal de corrente, a corrente sai da talha e vai direto para o gancho, então eu ponho apenas um gancho de suspensão. Eu rosqueio ele aqui,
Uma vez que a rosca chegou ao final, eu ponho esta trava de segurança e aperto esse parafuso, fazendo com que impeça a talha de girar em torno de si própria, soltando o gancho vai estar lá parado. Porém, o corpo da talha, se sem essa trava de segurança, se você retirar essa trava de segurança, corre-se o risco com a vibração ao longo do tempo, a talha girando até soltar o gancho. Então, nunca esqueça de colocar essa trava de segurança, ok? Agora, vamos inspecionar aqui o retentor, que impede com que o óleo do redutor passe para a turbina. Veja que está em perfeito estado. Uma vez inspecionado, só nos resta agora. Aqui eu deixei um pedaço da corrente de carga, que é utilizado para o momento de manutenção. Se eu fosse apenas trocar a corrente, colocaria esse pedaço. Como aqui a gente está só desmontando o equipamento, eu posso retirar essa corrente para que o guia seja liberado. Agora, utilizando um óculos de segurança, nós vamos retirar uma trava elástica, um anel elástico que tem aqui dentro, para liberar esse bloco extrator de corrente. Para você poder conseguir tirar esse extrator de corrente, que é essa placa aqui dentro, neste ponto, existe um anel elástico. Então é necessário, com o auxílio de uma chave de borne aqui, você empurre esse anel elástico nesse sentido, no sentido do redutor, para que esse anel elástico saia de dentro da cavidade do pino que segura esse bloco. Uma vez que você conseguiu, com a ajuda de uma chave de borne, fazer com que esse anel elástico vá para o sentido do redutor, ele saiu dentro do canal. Agora eu consigo vir aqui neste ponto, aqui dentro, pego um saca-pino, eu coloquei aqui o óculos de segurança sempre, aqui é só uma demonstração, peguei o saca-pino e, com o auxílio do martelo, comecei a extrair o pino. Ele já está saindo desse lado. Vamos terminar de sacar esse pino. Pronto. Aqui o pino já começa a sair. Pronto. Temos aqui o pino já saiu. E o extrator. Agora que você retirou o extrator, veja quais as condições desses orifícios de entrada e saída da corrente. Veja se ele tem esse formato de X. Quando o equipamento é manuseado e a corrente entra dentro da talha com a carga balançando, o que acontece com esse canal? Ele fica totalmente ovalizado, perde esse formato. Cuidado para não perder o anel de trava deste pino. É recomendável que nas manutenções você substitua esse anel de trava. Agora consigo ter uma visão total. Do guia da corrente. Como está o formato do guia da corrente? Se ele tem exatamente o desenho dos elos, sejam horizontais ou verticais. Se há sinais de amassamento, desgaste, fuligem e assim por diante. Da mesma forma que retiramos aqui este anel de trava e este pino, agora vamos retirar este anel de trava e este pino para poder liberar o guia de corrente e, consequentemente, podemos retirar a noz de carga. Com o auxílio do alicate de bico, você conseguirá retirar esse anel de trava. Bom, podemos agora retirar este pino. Temos aqui praticamente livre já o guia de corrente e a noz de carga.
Vamos retirar agora a noz de carga. Com auxílio do machado de fenda, eu empurrei aqui a noz de carga na direção do redutor. Veja que aqui eu já comecei a ter a noz de carga saindo do redutor. Faça pequenos giros no eixo da noz de carga para que a noz de carga não trave no guia de corrente. Agora que conseguimos deslocar a noz de carga em relação ao guia de corrente que está aqui dentro, pode ser que durante as manutenções o equipamento tenha sofrido vários desgastes, vários esforços e a noz de carga não saia com tanta facilidade. Mas se você retirou esses dois pinos aqui, que são os pinos que fixam esse guia de corrente, você vai ficar com ele livre. E aí você vai conseguir, com o auxílio do machado de fenda, alavancar aos poucos e empurrar a noz de carga para frente. Empurrar a noz de carga para frente, o que nós vamos ter aqui? O retentor. Esse é o principal retentor dessa talha. Por quê? Na parte interna, você tem essa arruela de encosto, mas na parte interna você tem esse retentor que impede com que o óleo saia e vaze para toda a corrente. E na parte externa, você tem esta outra vedação, que é um anel O-ring. Também impede que o óleo passe entre a carcaça e a noz de carga e saia nesta parte do guia, contaminando toda a corrente. E é claro que danifica no redutor. Se isso acontecer porque esse retentor estragou, o que vai acontecer? A talha vai trabalhar com baixo nível de óleo, né? Ela vai trabalhar com baixo nível de óleo ou nada de óleo. Isso vai ser muito evidenciado através desse parafuso magnético, porque toda a partícula metálica que for desprendida das engrenagens do freio Wellston ou de qualquer outra parte, porque o nível de óleo está baixo ou está a zero, todo o particulado vai ser atraído por esse parafuso magnético. Então, quando você iniciar a manutenção do equipamento, que você retirar esse dreno, né, você vai abrir aqui para retirar o óleo. Quando você retirar, você encontrar limalhas ou pó metálico neste parafuso magnético, é sinal que há algum problema. Está tendo algum problema de lubrificação. O óleo pode estar vazando por alguma parte ou o equipamento está trabalhando com baixo nível de óleo. Aqui nós temos o eixo e a noz de carga. Verifique o estado geral do rolamento de apoio dessa noz de carga. Veja que nós temos esse rolamento frontal e aqui dentro da carcaça, vou tirar o guia aqui, vamos falar dele a seguir. Aqui dentro da carcaça eu tenho um outro rolamento menor, mas que serve de apoio ao eixo da noz de carga. Ele trabalha neste ponto. Verifique as condições, se não há folga, depressão, desgaste neste ponto. Analisando a noz de carga, o que nós devemos observar? O desgaste nesse bolso, que é o alojamento onde a corrente vai trabalhar. Tem que ter o perfeito casamento entre os elos, tanto na horizontal quanto na vertical. Se neste momento aqui você vê que houve redução nesta bitola aqui, então tem desgaste na noz de carga. Substitua a noz de carga. Se você colocar a corrente e ver que a folga, principalmente no sentido desce, você provavelmente vai ter que trocar a noz de carga. Verifique a noz de carga. Agora que finalizamos esta parte, vamos à inspeção da corrente de carga. Agora iremos inspecionar os últimos itens do equipamento. Temos aqui o guia de corrente. Veja que ele tem 3 orifícios e ele fica aqui flutuando nesses 2 pinos superiores que nós
tiramos do equipamento inicialmente. A inspeção que eu devo utilizar é: verifico qual é o diâmetro nominal desses pinos. Se em algum ponto do corpo do pino eu tiver uma redução no diâmetro igual ou superior a 10% do seu diâmetro original, eu devo substituir esses pinos. Em relação ao guia de corrente, deve existir uma folga suficiente apenas para passar o pino. Esse furo não pode estar oblongado, ou seja, está com excesso de folga. Se tiver com excesso de folga, substitua o guia. Também inspecione os pontos de solda do guia. Veja se não há trincas ou deformações, abaulamentos em ambos os lados. Pode ser que durante as operações a corrente tenha entrado aqui dentro de forma torcida, porque inadvertidamente alguém pode ter dado um tombo num gancho que tem 2 ou 3 ramais de corrente. E a corrente entrando torcida ou entrando em ângulo em relação ao guia, nesse sentido, vai danificar o guia de corrente e você vai ter várias deformações. Também verifique internamente o canal por onde a corrente vai passar, se não há sinal de friccionamento ou materiais presos lá dentro. Se você encontrar essas evidências, é sinal que está tendo mau uso ou falha na lubrificação. E para isso devemos fazer o quê? Inspecionar a corrente. De acordo com a DIN 818, você deve inspecionar a corrente da seguinte forma. Primeiro, você deve pegar toda a corrente. Vamos imaginar que essa corrente aqui tivesse 20 metros de comprimento, 40 metros de comprimento. Você deve lavar toda a corrente. Lave toda a corrente. Do primeiro, passando pelos 20 metros até o último elo. Lave toda a corrente. Tire todas as impurezas. Depois seque essa corrente. E aí então comece a inspecionar, olhando elo por elo à procura de desgastes. Quando você encontrar um elo com desgaste, marque este elo e faça a seguinte inspeção. Com auxílio de um paquímetro, meça nesse sentido. Anote o diâmetro encontrado. Por exemplo, você encontrou 8 milímetros. E agora, nesta área de assentamento, que é onde um elo toca o outro, meça também. Suponhamos que você encontrou 7,2 milímetros. Some essas duas medidas, 8 milímetros mais 7,2. Aí você vai ter o resultado. Você vai ter um resultado de 15,2 milímetros. Divida agora por 2. Essa medida que você encontrou chama-se desgaste médio, ou seja, DM. Considerando que o diâmetro original desse arame que forma o elo era de 8 milímetros, o diâmetro original, conforme consta no manual de manutenção do equipamento, e agora essa medida final, esse desgaste médio, ele foi igual ou superior a 10%, troque imediatamente essa corrente. Ela não pode voltar ao uso. Essa corrente está atingindo 60% de desgaste. Também deve ser substituída, porque deste ponto em diante, onde atingir ali os 50%, para essa corrente ter o desgaste acentuado, a velocidade é muito alta. Você não pode mais liberar essa corrente para o uso. Suponhamos que nesses 20 metros, você encontrou qualquer um desses trechos de 20 metros, um elo danificado, que seja um elo danificado, você deve substituir a corrente. Muitas pessoas, como prática, elas costumam cortar o pedaço danificado e instalar novamente a corrente. Isso é um paliativo. Além de você perder a elevação, o limite de elevação do equipamento, que era o original do equipamento, agora esses outros elos que ficaram, também eles vão apresentar um desgaste mais acelerado do que era anteriormente. Por isso recomendamos que troque a corrente. Uma vez que você inspecionou a corrente, não encontrou nada de anormal, ou está instalando uma corrente nova, assim que você terminar de instalar a corrente no equipamento, faça a lubrificação, utilizando um spray. E de que forma?
um pedaço de um papel, fazendo uma canaleta com papel ou papelão, faça a canaleta a mais ou menos 10 centímetros da corrente, de forma que eu fique ali meio metro do corpo da talha. E agora, com o auxílio do spray, eu lubrifico toda a corrente. Lubrifiquei um trecho de 1 metro, recolho essa corrente para dentro da talha. Vou lubrificando e recolhendo, até que eu chegue no último elo que está preso ao bloco de carga. Este elo que está preso ao bloco de carga também deve receber lubrificação lá dentro, porque lá dentro vai estar o pino que fixa a corrente ao bloco de carga. Ele também deve ser lubrificado. A periodicidade com que você vai lubrificar essa corrente depende muito do ambiente onde o equipamento está instalado versus o tempo de operação. Se esse equipamento é frequentemente utilizado, por exemplo, a cada 5 minutos o equipamento é utilizado e é utilizado próximo da carga nominal, então você deve manter a lubrificação mais constante, ou seja, mensalmente fazer a limpeza e lubrificação dessa corrente. Para mais detalhes, entre em contato com a Columbus Makino. Deixamos aqui também a seguinte atenção. No início desse treinamento, falamos sobre as versões da talha Yali Cal. Toda vez que você tiver uma versão da talha Yali Cal, seja ela Cal 2, Cal B ou Cal C, cada uma das versões deve possuir o seu gancho de suspensão, que vai aqui, o seu gancho de suspensão, ou o bloco de suspensão, porque quando aumenta a capacidade para 2 ou 3 toneladas, você tem aqui um bloco de suspensão onde tem uma outra polia para dar o desvio na corrente e aumentar os tramos para 2 ou 3 tramos. Finalizamos aqui a inspeção da corrente.